Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, a nossa lição. Nós já estamos na 11ª semana. O tempo tem passado muito rápido. Logo, logo, nós vamos finalizar mais um trimestre. Chegamos, bem dizer, à metade do ano. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você tem estudado a sua lição? Você tem feito o seu estudo guiado? Veja, não é apenas um momento em que nós adquirimos informação, conteúdo, mas é um momento que faz total diferença na nossa vida, pois é um momento que nós nos relacionamos com Deus por meio do estudo de sua palavra. E você, claro, não pode perder isso. É algo essencial, é uma necessidade vital para mim e para a sua vida. Por isso eu sempre falo e repito, vamos estudar, vamos ter o nosso estudo guiado, porque com certeza fará total diferença no nosso dia. Pois muito bem, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos aí no dia de domingo, segundo dia da semana, né, do nosso estudo. E aí nós vamos conhecer um novo tema, que inclusive você já deve ter visto aí no título do vídeo, né? O conflito final do Apocalipse. Eita, o que é que tem aí no estudo de hoje? Então, quero que você fique comigo até o final para a gente chegar ao conhecimento completo e saber, como eu costumo sempre dizer, a bênção que Deus preparou para mim e para você hoje. Então, você sabe? Antes de nós nos aprofundarmos no estudo, a gente busca a Deus por meio de uma oração. E eu quero convidar você, é claro, a fechar seus olhos e a orar comigo. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, como é bom mais uma vez nós termos a oportunidade de meditar na Tua Palavra de maneira mais aprofundada, de maneira mais íntima. E não queremos que o Senhor haja de maneira diferente, nós queremos sim que o Senhor fale a nós, da mesma forma que falou em todos os dias que já se passaram. Que o Santo Espírito não apenas nos faça entender, mas que Ele habite em nós, para sermos mais a cada dia semelhantes a Ti, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, como eu já mencionei, o tema do nosso estudo de hoje é o conflito final do Apocalipse. Eu separei aqui alguns pontos para nós refletirmos e analisarmos, e também tem alguns textos bíblicos a qual nós vamos meditar. O primeiro ponto diz assim, a mensagem do Apocalipse é muito mais do que símbolos enigmáticos, bestas e imagens estranhas. Talvez você já tenha tido essa percepção quando você abriu em alguma parte ali do livro de Apocalipse. Você diz, rapaz, o que é que isso está querendo dizer? Eu não estou entendendo nada. Muitas pessoas até têm um certo receio, porque falam de coisas estranhas, coisas que não são comuns dentro dos outros livros que estão presentes na Bíblia. E aí, quando você se depara com isso, você pensa, será que tem alguma informação por trás disso? Será que tem uma explicação? Nós vamos ver que o Apocalipse é muito mais que apenas essas coisas. Fala de verdades eternas para os últimos dias. O conflito entre Cristo e Satanás, iniciado no céu, será concluído. É no livro de Apocalipse que a gente tem a resposta de que esse grande conflito a qual nós estamos envolvidos começou lá no céu. Existe um texto lá que diz, houve guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, a antiga serpente, Satanás, o diabo, aquele que engana. Ou seja, dentro do livro de Apocalipse a gente entende, percebe e vê onde tudo começou. E também dentro do livro do Apocalipse a gente percebe e vê como será o desfecho dessa história, como tudo vai acabar. E o grande importante disso é que eu e você já sabemos o spoiler do fim da história desse mundo. A pergunta é, você tem se preparado de maneira devida para poder estar no lado vencedor? O texto que foi apresentado aqui para a nossa reflexão está em Apocalipse, capítulo 14. Nós vamos ler os versos 7 e o 9, que diz assim, Ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. O verso 9 diz, um terceiro anjo os seguiu dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão. Veja que esses dois contextos trazem uma palavra bem comum entre elas. Primeiro, eles aparecem em um contexto diferente. Primeiro, um fala sobre o Deus, o Criador, que nós devemos adorar Ele porque Ele é Criador e fez todas as coisas. Já o outro texto fala, olha, aqueles que não derem ouvidos a essa mensagem, que não adorarem a esse Deus, eles vão estar no outro lado da história.
porque eles vão ser aqueles que adoram a besta, aqueles que negligenciaram a primeira mensagem, que rejeitaram a primeira mensagem. E aí a gente percebe que, no fundo, o assunto principal é a adoração. Desde o princípio até o fim da história desse mundo. O ponto-chave desse grande conflito é a quem eu e a quem você adora. Davi, eu sou imparcial. Não existe espaço para imparcialidade. Davi, eu não escolho nenhum lado. Ao você se posicionar dessa forma, automaticamente você já está tomando partido para um lado. Infelizmente, não é o lado de Deus. Pois aquele que não se posiciona ao lado de Deus, automaticamente se posiciona ao lado do inimigo de Deus. Olha esse outro ponto que eu destaquei aqui, com base nesse texto, que diz assim, no Apocalipse, adoração e criação estão indissoluvelmente ligados, ou seja, as duas coisas, criação e adoração. Apocalipse 14:7 nos chama a atenção a adorar o Senhor da criação. Essa é uma das razões pelas quais o diabo odeia tanto o sábado. Davi, por que tu fala tanto do sábado? É porque tua igreja disse que é para guardar o sábado? Claro que não. Eu falo do sábado porque é um mandamento do Senhor. O quarto mandamento, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 8 ao 11, fala: lembra-te do dia do sábado para o santificar, para o guardar, para o observar, para descansar. Por que eu devo fazer isso? Porque em 6 dias o Senhor fez todas as coisas nesse mundo. E no 7º dia, no sábado, ele descansou, abençoou e santificou. Veja que essa é uma das prerrogativas para se identificar o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Os que guardam os mandamentos de Deus. Quem é o povo de Deus? Aquele que é selado por Deus, lá em Ezequiel 20, fala sobre isso. Até já abordamos esse assunto de maneira mais detalhada em outros estudos que já tivemos para trás. Davi, por que Satanás ele não gosta do sábado? Por que ele odeia o sábado? Por que ele fez com que outras denominações escolhessem um outro dia diferente do sábado? Porque o sábado nos lembra quem é Deus. Qual é a autoridade de Deus? E qual é a extensão geográfica, o espaço geográfico onde Deus atua com a sua autoridade? Quando Satanás é relembrado disso, ele é lembrado de que ele não é ninguém diante de Deus, que não existe espaço para ele dentro do governo de Deus e que ele não tem poder nenhum, autoridade nenhuma diante de Deus. Por isso ele fica altamente irritado. Por isso que o sábado é tão importante. Por isso que o sábado deve ser visto, notado e observado por mim e por você. Porque não apenas identifica o povo de Deus, mas também mostra para o povo que está do lado de Satanás que eles são um povo derrotado e que não existe espaço para eles. Olha esse outro texto que foi trazido aqui, Apocalipse capítulo 12, verso 17, depois Apocalipse 14, verso 12. O verso 17 diz assim: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Veja que enquanto a mulher foi para o deserto, o dragão disse: olha, daqui a pouco eu resolvo com você. Daqui a pouco a gente vê os nossos pontos divergentes. Por enquanto eu vou perseguir aqueles que estão restando, aqueles que ficaram, a sua descendência. Quem é esse povo, Davi? Os que guardam os mandamentos de Deus. É os que guardam 9 mandamentos? Não. É os que guardam 8 mandamentos? Não. É os que guardam 10 mandamentos. Todos os mandamentos. É com essas pessoas, com esse grupo de pessoas que Satanás está irado, que Satanás veio travar guerra. Lá no livro de Apocalipse até fala um texto que diz assim, aqueles que estão na terra, tenham cuidado, ai de vocês, se preocupem, por quê? Porque Satanás desceu até vocês e ele não está feliz. Ele está irado. Ele está querendo destruir vocês. Ele não quer amizade com vocês. Ele não quer o bem de vocês. Ele quer matar vocês. Ai de vocês que estão na terra. Por isso você precisamos nos posicionar. Nós precisamos chegar à decisão de que lado nós vamos ficar. Se é do lado vencedor de Deus ou do lado de Satanás, que é o lado perdedor. O outro texto diz assim: aqui está a perseverança dos santos. Quem é o povo santo que persevera? Que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Veja que a observância de
todos os mandamentos e ter a fé em Jesus é uma identidade do povo de Deus. Se você em algum momento da sua jornada de fé teve dúvida se você fazia parte do povo de Deus, independente da denominação que você hoje acompanha, aqui de forma bem clara e simples diz quem é o povo de Deus. Basta você analisar. Eu obedeço os mandamentos de Deus? Obedeço. Eu tenho a fé em Jesus? Tenho. Então faz parte do povo de Deus, independente da denominação que você faz parte. Entende? Se você cumpre esses requisitos, automaticamente você faz parte do povo de Deus. E aí eu separei uns pontos com base nesse texto. E diz assim, ó: adorar o Criador por meio da observância dos mandamentos divinos está em oposição direta à adoração à besta. Ou seja, aqueles que adoram os mandamentos divinos não fazem parte do mesmo grupo dos adoradores da besta. Por quê? Porque os adoradores da besta não observam os mandamentos divinos e não têm a fé em Jesus. Davi, é preciso cumprir os dois requisitos? Sim. Não basta eu cumprir apenas um requisito, ou seja, ter a fé em Jesus? Não. Os verdadeiros adoradores do Senhor, eles cumprem os dois requisitos. Precisam estar alinhados com os dois requisitos, que é o quê? A observância de todos os mandamentos. Está lá no livro de Gênesis, de Êxodo, capítulo 20, do 3 em diante. E ter a fé em Jesus, certo? Então, se você observa esses dois pontos, você é um adorador do povo de Deus, certo? No fim dos tempos, Deus terá um povo leal a ele, apesar da oposição e perseguição mais feroz da história. A gente já viu que durante o decorrer da história desse mundo, Satanás ele tentou por várias vezes destruir o povo de Deus, o povo que era leal a Deus, né? Muitas perseguições, muitas pessoas foram jogadas em coliseus, foram queimadas em praças públicas, foram torturadas. De várias formas atrozes, Satanás tentou minar o povo de Deus. E como Salomão certa vez disse, não existe nada novo debaixo do sol. Nos últimos momentos da história desse mundo, ele também se utilizará da força opressora para tentar minar a fé dessas pessoas, para tentar fazer com que elas voltem atrás, que elas desistam. Mas aí a Bíblia é bem clara ao dizer que sim, haverá um povo leal. E que independente da situação adversa, independente da opressão, da dificuldade, do sofrimento, esse povo se manterá firme, leal ao Senhor. Isso é algo maravilhoso. Porque muitas vezes a gente se pergunta, meu Deus, será que eu vou ter coragem? Será que eu vou ter força? Será que eu vou conseguir? Eu preciso que você reflita no seguinte aspecto. Há coisas que eu e você não entendemos, mas nós só precisamos ter a definição, a confiança certa de que Deus vai estar junto com o seu povo, assim como ele esteve por toda a história desse mundo. Os discípulos, quando estavam com Jesus, eles achavam que podiam fazer muito. E quando chegou o momento de provação, eles viram que não podiam fazer nada. Mas aí Jesus disse, olha, eu vou mandar o Espírito Santo até vocês. E aí quando eles receberam o Espírito Santo, eles conseguiram viver tudo aquilo que eles imaginavam que podiam antes fazer. Mas isso só foi possível porque estava com eles, dentro deles, na presença deles, o poder do Espírito Santo. Em outras palavras, quem vai nos dar poder para resistir a toda essa opressão, perseguição e, vamos dizer assim, sofrimento, será o poder do Espírito Santo que estará em mim e estará em você. Eu separei aqui um outro ponto que diz assim, ó: ao passo que a observância do falso sábado, ou seja, do dia errado da adoração, de acordo com a lei do Estado e de forma contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que está em oposição a Deus. A guarda do verdadeiro sábado será uma prova de lealdade ao Criador. Algumas pessoas ficam escandalizadas quando, por exemplo, eu afirmo que o dia de adoração da besta é o domingo. Por que, Davi? Porque poderia ser qualquer dia da semana. A partir do momento que está em desacordo com o quarto mandamento, onde expressa de maneira clara e objetiva qual é o dia da adoração a Deus, automaticamente se torna o dia de adoração à besta, o dia de adoração ao lado opositor ao de Jesus. Independente de qual seja o dia. Se hoje é o domingo, então é o domingo. Se amanhã for segunda-feira, então será segunda-feira. Enquanto não for o sábado, será o dia falso de adoração, será o dia, a marca da besta. Tá certo? Então a gente precisa ter isso bem esclarecido na nossa mente. Algumas pessoas dizem, não, será? Independente de qual dia seja.
enquanto não for o sábado do Senhor, aquele que é apresentado na palavra de Deus, aquele que é afirmado em todos os livros e contextos da Bíblia, se não for esse dia, então será, vamos dizer assim, o dia falso de adoração. E aí continua dizendo o seguinte: Apocalipse 14:12 afirma que os fiéis terão a fé em Jesus, que é uma fé tão profunda que confia quando não consegue ver e persevera quando não pode entender. Existe um texto que explica o que é fé. E aí o discípulo ali, Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele fala que fé é exatamente isso. Você crer, você confiar. Mesmo que os seus olhos carnais não consigam ver. Mesmo que a sua mente não consiga entender. Enquanto você confia, acredita e, como faz a referência ali a Moisés, vislumbra, né, como se aquilo já fosse uma realidade, é exatamente isso que define fé. É essa fé que nós teremos nos últimos momentos da história desse mundo. Por isso aí você não devemos nos atemorizar com as coisas que vão acontecer, com as coisas que estão acontecendo, porque com certeza nós teremos a condição devida para viver esses últimos momentos da história desse mundo. Nós chegamos ao fim de mais um estudo guiado, hoje com o tema o conflito final do Apocalipse, ou seja, como o conflito é apresentado dentro do contexto do livro de Apocalipse. E eu espero que você possa ver esse livro com outro olhar, não com um livro ameaçador, não com um livro que fala de dragão, de coisa feia, esse tipo de... Não, mas com um livro que apresenta como será o desfecho desse mundo e como será um novo mundo recriado, vamos dizer assim, rejuvenescido, purificado pelo poder de Deus. Esse mundo que será o nosso lar muito em breve. É isso? Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal e, claro, que ele te traga aqui novamente amanhã para mais uma vez nós termos o nosso estudo guiado. Até a próxima e tchau, tchau.